da tribuna. Eu queria que você falasse sobre as laterais. O Escobar sentiu alguma lesão, pediu para sair, foi você que escolheu pela saída dele, ele não costumava ser substituído. E na direita, o Luizão foi titular, e só tinha 3 laterais de origem pela direita do banco, né? Queria saber por que você optou pelo Luizão, pelo Germon, Léo Godoy e Adelan. Obrigado. Primeira, a questão do Escobar. O Escobar quase não vem para o jogo. A gente esperou para decidir a entrada dele no jogo até o meio-dia, né? Sentiu algum pequeno desconforto, né? Mas foi medicado, veio, a gente conversou, ele deu o máximo e ali até eu fiz o sinal para o Rincon perguntando se era para trocar, se não dava mais, e realmente não tinha mais condições. Foi até o seu máximo, esperamos que não tenhamos prejudicado o atleta, né, nesse sentido. Ele pediu para sair, ele não tinha condições mesmo, né? E até a gente pensava que ele não conseguiria chegar até onde ele chegou, né? Primeiro até a dúvida da entrada no início, que foi dúvida até meio-dia, como eu falei, depois essa situação. A questão do Luizão foi por uma questão tática da gente trazer um lateral que fechasse por dentro para construir em 3-2, né? Vendo que os espaços que seriam dados aos 2 meio-campistas para que a gente pudesse criar a partir deles e a partir dos corredores ofensivos, né? Com o Soteldo do lado, com o Roleiser e o Tassiano fazendo umas mudanças de lado naquele lado direito, o David atacando por dentro o espaço, né? Então a gente conseguiu desenvolver bem, principalmente pelo lado esquerdo, né? Com o Soteldo, conseguimos colocar o Soteldo num contra um várias vezes, né? E o primeiro tempo que a gente foi superior ao meu modo, né? Criamos muitas oportunidades, mas infelizmente não fomos efetivos de novo. Aquele dia eu falei na entrevista passada, precisamos melhorar nossos números. Foi uma finalização boa do Soteldo que o zagueiro tirou de cabeça, que ia no gol, uma do Schmidt que passou perto no primeiro tempo. Acho que foram essas duas as mais próximas, né? Mas e a que foi o gol foi de 9, uma no gol, não estou nem recordando da que foi no gol no primeiro tempo. Segundo tempo o Grêmio equilibra com a troca do Alisson no Edenilson, né? E levando mais ainda perigo no sentido do desgaste do Escobar, né? E eu conversei com ele da mudança, ele foi bem, aguentou o máximo que pôde. O Grêmio equilibra, as finalizações parelhas, o jogo ficando um pouquinho para nós, um pouquinho para o Grêmio, e numa infelicidade nossa o Grêmio consegue fazer o seu gol. Algumas chances no segundo, um gol que a gente perde com o Zé Ivaldo, e o Grêmio com 2 finalizações, se não me engano, agora no segundo tempo, uma que gerou gol e outra uma cabeçada do Bright White, igual uma que a gente teve, não vi nem quem fez o cabeceio em cima do goleiro, as duas, né? Tanto para nós quanto para eles. Cleber, boa noite, Felipe. Boa noite. Qual o sentimento que você sai aqui de Porto Alegre? Porque até conversando com o próprio Murilo, com alguns colegas, a sensação de que o Santos teria feito hoje talvez a sua melhor partida, de forma constante. Teve jogo que o Santos fez um bom primeiro tempo, vai jogar muito bom segundo. Eu sei que você chegou há pouco tempo, mas para nós que estamos acompanhando, acredito que você tenha feito um levantamento dos primeiros jogos do Santos no Campeonato Brasileiro, esse pareceu ter sido um Santos um pouco mais constante. A frustração ela é grande até pela condição de 5 derrotas em 7 jogos do Campeonato Brasileiro? Ela é muito grande, né? Ela é muito grande pelo número e é muito grande pela atuação, que se fosse um resultado mais justo seria um empate. Mas não há justiça no futebol, né? A gente não aproveitou os momentos que a gente chegou ao gol do Grêmio, não fomos efetivos, como eu disse antes, e não conseguimos. Foi um jogo que a gente precisava fazer algumas mudanças, né? Porque alguns jogadores estavam muito desgastados. O Roleiser foi um que eu substituí por desgaste também, né? A preocupação principal e a maior com o Roleiser e o Escobar, a gente teve que fazer as 2 substituições. As outras foi parte do jogo aleatório, né? De tentar colocar um jogo mais avançado depois, com a entrada do Charmon e com a entrada do Xavier, né? Após a gente tomar o gol. Tentei dar um equilíbrio no meio, trazendo o Bom Tempo para trás. Depois o Bom Tempo é um menino muito bom jogador, né? Que está voltando também. Não tinha condições de fazer mais que 30 minutos, né? Usei ele nesse tempo. Mas a frustração é grande, sim. Tudo bem, Cléber? Tudo bom, Marcelo? Marcelo Salzano, Rádio Guaíba. Eu sei que você, sua comissão técnica, vocês chegaram há muito pouco tempo no Santos, mas de tudo o que vem acontecendo no Campeonato Brasileiro, a verdade está muito no início. O futebol apresentado pelo Santos, ele te dá medo? Você teme daqui a pouco que o Santos vai brigar até o final para não ser rebaixado? Ou, diante dos
trabalhos que vêm sendo conduzidos por vocês, a possibilidade de melhora é grande ali logo na sequência? É aquilo que eu falei após o jogo do CRB, né? Aproveitamos bem os 2 treinos que a gente teve, conseguimos montar uma situação de jogo, precisamos melhorar os nossos números, não fomos efetivos, né? Tivemos a infelicidade de tomar um gol no melhor momento que nós estávamos no jogo contra o CRB, mas hoje não, hoje eu saio com uma frustração, a gente foi superior ao Grêmio no primeiro tempo, podia ter definido o jogo, acabou não definindo, né? Então medo não é uma palavra não, cara. Eu conversei com os atletas agora no vestiário, rapidamente, né? No retorno a São Paulo e a Santos na terça-feira a gente continua o trabalho, temos que partir daí, né? Temos que partir desse bom primeiro tempo, temos que partir de detalhes para que a gente possa melhorar, né? E trabalhar direto, pensar direto no próximo jogo, que é o Ceará. Eu não consigo pensar lá no futuro, eu consigo pensar no presente, consigo pensar na semana, elaborar bem a semana para que a gente faça esse bom jogo e em casa consiga os 3 pontos que nos dá uma situação melhor. Não sei se depois a gente conseguiria sair. Hoje uma vitória nos tiraria dessa zona de pressão. Não sei se no próximo jogo uma vitória consegue nos tirar, mas a gente vai trabalhar para isso. Boa noite, Cleber. Boa noite. Prazer falar contigo, professor. Tinha um negócio da Rádio Grenal, uma pergunta mais para o pessoal, né, que está uma larga carreira com um histórico enorme, mas agora com uma nova função. Recentemente, né, se descobriu de fato, botando a mão na massa. Qual é o teu sentimento? O que tu tem de expectativas que talvez não tenham sido exatamente muito esperadas, mas que te surpreenderam agora, trabalhando de fato como sendo o rosto da comissão técnica? O sentimento que eu tenho é que a gente conseguiu trazer o grupo, que o grupo focou naquilo que a gente queria, traduziu no jogo a forma de entrar no campo adversário, a forma de construir, só não traduzimos no terço final, as finalizações não fomos efetivos, né? E o sentimento é que a gente vai crescer, principalmente agora que a gente tem uma semana a mais, a gente vai conseguir colocar mais alguns conceitos, mais algumas ideias, vai ter os jogadores mais descansados, como eu falei antes, teve alguns jogadores que eu tive que segurar e não colocar nesse jogo, senão ficaria com um time muito cansado, né? A gente vai recuperar todos, essa semana nos dá isso, né? O futebol brasileiro tem muito disso, o jogo em cima de jogo, e agora com essa semana longa a gente vai poder trabalhar melhor e, como eu falei para eles, crescer a partir do que bom a gente construiu no jogo contra o Grêmio. Boa noite. Queria te questionar, a gente tem visto, ouvido muitos técnicos, jogadores citarem a questão da saúde mental. Teve um episódio do Tite agora que teve um acerto com o Corinthians, que acabou não conseguindo concretizar essa negociação por conta dessa questão pessoal dele, mas eu queria te perguntar em relação a como enxerga essa situação com os jogadores, nos vestiários, essa pressão que vocês estão enfrentando no Santos, no Grêmio também enfrentando aqui, de troca de comando, de dificuldade de jogar com resultado negativo. Como é que o atleta processa essa pressão externa, que já é enorme, por ser um atleta profissional, mas com toda essa pressão que tem nessa mídia que a gente joga? Muito obrigado. É muito difícil, né? E no Santos é muito rápido para mim ainda poder enxergar com mais profundidade, né? Eu senti e comentei isso com eles hoje na palestra, o trabalho feito no pós-jogo contra o CRB muito bom, daqueles jogadores que não jogaram e que entraram pouco no jogo. O treinamento de ontem muito bom, embora desgastado, a gente passou algumas ideias, fez movimentos mais suaves, vamos dizer assim, para que pudesse contar com todo mundo hoje, né? Uns que sairiam jogando e aqueles que entrariam, e senti a força mental deles boa, cara. Boa, o ambiente estava bom, o ambiente lá foi bom, mesmo com todo o acontecido do jogo, de não ter estreado com uma vitória, de não ter estreado na Copa do Brasil com uma vitória, de vindo uma sequência de derrotas, né? Mas a gente entrou com um ambiente bom, tanto que a gente fez um bom primeiro tempo e fez um segundo tempo parelho. Agora, como eu falei para eles, são poucas as palavras, é descansar bem amanhã, recuperar corpo e mente e seguir o trabalho, né? A partir do bom que a gente fez contra o Grêmio. O resultado não foi bom? Concordo plenamente. O resultado machuca? Não é o que a gente queria? Não é. Mas a gente teve coisas boas no jogo e a gente tem que continuar a partir daí. Tudo bem? Quando o treinador chega no meio de temporada, ele já pega o problema do treinador anterior, né, as fragilidades do time, e geralmente o treinador estabelece prioridades. Tem técnicos que preferem começar a arrumar o time pela defesa, outros que preferem melhorar o sistema ofensivo para marcar gols e, mesmo sofrendo alguns, conseguir os resultados.
Diante de todos os problemas que você vê que o Santos está passando, melhor jogador lesionado, muitas trocas no último jogo para cá, qual que é a sua prioridade para tentar começar a ajeitar esse time? É a defesa? Você vai optar por aumentar a produtividade ofensiva? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre o planejamento que você tem para esse time do Santos para tentar evoluir, mesmo com a sequência de jogos. Obrigado. A gente senta agora na terça-feira, quando voltar para Santos, conversa, analisa o jogo profundamente, como a gente sempre faz, descobre uma série de coisas positivas e negativas e tenta atacar naquelas que a gente tenha a urgência para o jogo do Ceará. Não conseguimos pensar, né, mais futuramente, a gente tem que trabalhar isso. Precisamos equilibrar mais, a gente tem tomado mais gol do que tem feito, por isso as derrotas. No meu caso, a mesma coisa, foi um empate e uma derrota. Então, tomamos mais gols do que fizemos. Então, tem que estancar, temos que parar de tomar gol e temos que melhorar a nossa precisão na finalização. Criar situações, criar conexões. Ainda não chegamos nas conexões ofensivas, né? Até porque trocamos alguns jogadores, principalmente no momento ofensivo. A gente perdeu o Guilherme naquele jogo passado, já não tinha o Ney, agora voltou o Soteldo, voltou o Tassiano, feliz por essas voltas, né? Dois jogadores que foram muito bem no jogo. Hoje tivemos o Roleiser, que fez um grande jogo com o CRB um pouco descontado. Então esses jogadores descansados para o jogo com o Ceará com certeza vão crescer mais e a gente vai melhorar a nossa precisão ofensiva e vai ajustar a parte defensiva. Hoje a gente não deu muita chance para o Grêmio. Eu acho que o Grêmio teve 6 chances e teve 3 só no gol. Né? Não é comum o Grêmio em casa produzir tão pouco. Claro que também vem impressionado como a gente, mas a gente soube se defender bem, tomamos um gol de infelicidade e vamos trabalhar. A última aqui. Boa noite. Queria explorar mais com o senhor sobre a falta de efetividade, né? Porque tem números altos de finalização, mas a queda da efetividade. Queria que o senhor falasse mais sobre isso, se carece peças para o seu elenco e o quão importante é para a melhor efetividade a volta do Neymar. Como eu disse, eu não posso pensar futuramente, né? Nós temos uma série de jogos agora até a parada da Copa, nós temos da Copa da data FIFA, nós temos uma série de jogos até a data de janela, né? Então os jogadores que nós temos são esses, com a volta de alguns jogadores que estão lesionados, o Soteldo, o Tassiano que voltaram hoje, o Barreal possivelmente volte mais tarde, a recuperação do Roleiser, o David que ganhou mais uma oportunidade hoje, é trabalhar, é com trabalho que a gente vai conseguir evoluir, não tem outra maneira. Obrigado, Rodolfo.